Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é domingo da Santíssima Trindade. Nossa reflexão será em cima das três pessoas da Santíssima Trindade, que são uma só. Porém, daremos ao Espírito Santo uma atenção especial. Ressaltaremos que ele também é Deus, que ele é uma pessoa com o Pai e o Filho, formando as três pessoas, e que todas as suas características o identificam como sendo uma pessoa. Vamos à palavra. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, não pretendo aqui explicar o mistério da Santíssima Trindade, uma vez que nem mesmo Santo Agostinho conseguiu fazê-lo, mas vamos confirmar aquilo que a Igreja ensina a respeito dela, a partir da Palavra de Deus, a começar com a bênção do apóstolo Paulo na sua segunda carta à Igreja aos Coríntios, no seu capítulo 13, que foi a nossa segunda leitura deste domingo. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que aqui Paulo apresenta as três pessoas da Santíssima Trindade para abençoar a igreja de Coríntios: Pai, Filho e Espírito Santo, o que já é uma prova da existência de três pessoas que são Deus, pois a bênção é sempre Deus quem a dá. Um pai ou uma mãe desejam e transmitem a bênção de Deus a seus filhos, mas a graça da bênção dada parte de Deus. Abençoar uma pessoa é desejar o bem para essa pessoa. E ela, a bênção, é cada vez mais importante dependendo da pessoa que a proclama sobre a vida de alguém. A bênção de um pai a um filho tem uma importância enorme. A bênção de um padre tem um peso muito grande também. Donde podemos concluir que desejar a bênção a uma pessoa tem que ser de alguém que tem autoridade para tal. Então, uma vez que é Deus quem abençoa, quando Paulo faz menção ao Espírito Santo na bênção que fez, ele dá à pessoa do Espírito Santo a legitimidade de abençoar, porque ele é Deus também com o Pai e o Filho. Essa era a moral já naquela época, a existência de um Deus trino. Também Jesus, ao falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, aponta as três pessoas, colocando o Espírito Santo em destaque quanto ao pecado contra cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Diz que o pecado contra o Pai e o Filho serão perdoados, porém, contra o Espírito Santo, não. Mas e quanto a dizer que as três pessoas são uma só? O que dizer disso? Bom, isso é um mistério que não podemos explicar. Mas se Jesus diz que ele e o Pai são uma só pessoa, e se sabemos que o Espírito Santo também é Deus com o Pai e o Filho são, por que não aceitar que ele também é uno com o Pai e o Filho, ou seja, um Deus trino? Se a Igreja nos ensina essa realidade que vem da tradição que aprendemos dos apóstolos, que somos um, quem somos nós para duvidar?
E quanto à questão de o Espírito Santo ser realmente uma pessoa e não uma força de Deus, ou seja, porque ele não é apenas uma força de Deus, em vez de ser uma pessoa. Bom, aqui existem aqueles que duvidam que o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Veja como no livro dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo age o tempo todo como uma pessoa. Ele se dirige à igreja o tempo todo com expressões como: o Espírito Santo nos mandou ir para tal lugar. O Espírito Santo nos impediu de ir para tal lugar. E isto é visto com frequência. Jesus diz que o Espírito Santo é quem viria fazer lembrar de tudo o que ele disse, quem iria dar forças para serem testemunha, que seria o advogado, que seria ele quem viria falar pela igreja. Tiago, em sua carta, vai dizer que somos amados até o ciúme pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, acho que nos exemplos bíblicos citados já dá para perceber que somente uma pessoa tem capacidade para assumir essas características. Não há dúvida de que ele é uma pessoa assim como o Filho e o Pai são. O Evangelho nos alerta para o amor com que Deus amou o mundo enviando o seu Filho para morrer por ele. Esse amor é compartilhado também pelo Espírito Santo e confirmado por ele. O crer nessa realidade é obra do Pai, mas também do Espírito Santo, que, vindo em nosso auxílio, nos liberta das nossas dúvidas para crer nessa verdade do amor do Pai e do Filho por nós. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, para terminar, quando você orar, ore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pois se orar somente para Deus já é bom e Ele atende, e orar a Deus e a Jesus juntos é muito melhor. Então, orar para as três pessoas é infinitamente melhor. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Esse ato vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, que Deus te abençoe ricamente.